Boa noite, meu irmão, minha irmã, que se reúne em torno da palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Mateus 26. Nós vamos fazer a leitura do versículo 6 até o versículo de número 13. O relato em que Jesus é ungido na cidade de Betânia por Maria. Enquanto você acha o texto na sua Bíblia, o texto de Mateus 26, do 6 ao 13, eu queria te lembrar de convidar os seus amigos, os seus familiares que estão próximos a tirarem esse momento com você. É um breve tempo, são 15 minutos no máximo, em que nós vamos refletir na palavra de Deus nesses dias tão complexos que temos vivido, em meio a essa semana tão gloriosa em que comemoramos e relembramos a morte, o sacrifício e a ressurreição do nosso Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus antes de encararmos e nos colocarmos em frente da sua palavra. Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor fala com o seu povo através da sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque em meio a esses dias sombrios, ao abrirmos a tua palavra e ao lermos a tua palavra, somos iluminados e dela emana luz, luz para a nossa vida, lâmpada para os nossos caminhos, para que possamos viver uma vida boa, agradável e cheia de esperança. Esperança não que as coisas vão terminar bem ou não que as coisas vão melhorar, mas esperança de que estamos seguros no Senhor e de que, indiferente do que aconteça, nas tuas mãos estamos seguros de que uma vida eterna de louvor, honra, glórias e adoração ao Senhor prestaremos, de que uma vida eterna, cheia de alegria, cheia de graça e cheia de prazeres nos estão reservados. Não os prazeres deste mundo, não os prazeres dessa carne, não os prazeres deste breve momento em que vivemos, mas sim os prazeres celestiais, os prazeres perenes, os prazeres que não têm fim, os prazeres que vêm da comunhão que temos com o Senhor, da comunhão que teremos eternamente contigo. Graças te damos e clamamos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nesses dias, meus irmãos, que temos vivido, nós temos devotado e entregue o nosso coração para muitas coisas. Essa semana em específico é uma semana maravilhosa para os cristãos ao redor do mundo. É a semana da Páscoa, é a semana em que nós lembramos o sacrifício, lembramos da cruz, lembramos da ressurreição de Jesus. É certamente uma semana onde nós somos convidados pela palavra de Deus, somos convidados pelo próprio Deus para nos devotarmos a Ele. E durante essa semana temos lido e refletido, meditado aqui pelo YouTube da igreja, através dessas devocionais, sobre os textos que encaixam durante essa semana, durante esses dias. E um deles é o texto que nós estamos de frente. O texto começa nos apresentando que Jesus estava numa casa, estava ceando, estava comendo, estava jantando. É o jantar de despedida de Jesus. É o jantar onde ele está se despedindo dos seus amigos, se despedindo dos seus discípulos, se despedindo daqueles que passaram todo aquele tempo do seu ministério com ele. Estando ele em Betânia, na casa do Simão, em um jantar, estando ele se despedindo, se você acompanhar a leitura do capítulo 26, nós vemos que a última ceia é ministrada, a Santa Ceia é instituída aqui, a última ceia que ele tem com seus discípulos. Neste contexto, nessa cena, nesse momento, aproxima-se de Jesus uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo e derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava à mesa. Vendo isso, versículo 8, indignaram-se os seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Meus irmãos, enquanto Jesus estava sentado, essa mulher aproxima e, trazendo um precioso tesouro,
quebra esse vaso de alabastro e derrama o bálsamo sobre Jesus e com certeza enche aquele local, enche aquele cenáculo, enche aquela casa, a casa de Simão, com um delicioso, agradável aroma e perfume. Esse bálsamo precioso que ela derrama sobre Jesus poderia sim, meus irmãos, ser vendido para qualquer outros fins, para que se dê aos pobres, para que se compre comida, para que se faça qualquer outro tipo de coisa. Mas Maria, ou uma mulher, como nos diz o relato de Mateus, para sermos mais fiéis a ele, resolve derramar sobre o Senhor Jesus. Vendo essas coisas, vendo que ela derramou sobre Jesus, os discípulos ficaram sobremaneira irados, ficaram indignados. E eles respondem exatamente o que nós acabamos de dizer. Por que você está desperdiçando este perfume precioso, este tesouro valioso? Por que você está desperdiçando essas coisas? Você poderia dedicá-lo a qualquer outro tipo de coisa que fosse mais proveitoso do que derramar sobre a cabeça de Jesus. Mas Jesus, sabendo da indignação deles, lhes diz: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas a mim nem sempre vão me ter. Fisicamente, Jesus se refere, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Meus irmãos, o que Jesus está querendo dizer é que mesmo que esse dinheiro pudesse ter, esse perfume pudesse ter sido vendido e o dinheiro usado para quaisquer outros fins, mesmo que sejam fins nobres, essa mulher fez uma boa ação porque ela derramou tudo o que ela tinha, todo o seu precioso tesouro aos pés de Jesus, na cabeça de Jesus, para ungir, para preparar o Senhor Jesus para a sua morte. Meus irmãos, nós não temos a oportunidade de derramarmos um precioso perfume sobre a cabeça de Jesus e prepararmos ele para a sua morte. Mas porque ele morreu, mas porque ele foi preparado para a sua morte, mas porque ele cumpriu a vontade do Pai, como nos diz em Hebreus 12, de que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra de Deus Pai. Porque ele se entregou e morreu em nosso lugar. Porque essas coisas aconteceram hoje eu e você, durante essa semana, durante os dias que nos restam, durante essa comemoração da Páscoa, seja qual for ela na sua igreja, na sua congregação, se você não fizer parte da nossa igreja, nós temos mais uma vez a chance, porque ele se derramou por nós, porque ele se entregou por nós, de dedicarmos nossas vidas, dedicarmos os nossos tesouros, dedicarmos as nossas vocações e entregarmos tudo que temos e tudo que somos a Ele. O gesto que Maria fez, o gesto que essa mulher fez quando ela unge Jesus e quando ela derrama esse precioso bálsamo sobre a cabeça dele, nos relembra, meus irmãos, que tudo que temos, tudo que somos, por mais que possamos empregar para os maiores e mais diversas causas honrosas e honradas que sejam, se não forem do Senhor Jesus, se não forem para o Senhor Jesus, se não forem para a glória de Deus, e se não fosse pelo precioso sacrifício de Jesus na cruz, de nada elas valeriam. De nada cumprir essas causas, de nada respeitar atender essas necessidades seria válido se nós não estivéssemos amparados pelo sacrifício. A Páscoa
lembrarmos da morte, lembrarmos da ressurreição, lembrarmos desse precioso sacrifício que foi feito em nosso favor, nada mais é do que um chamado a mim e a você a nos dedicarmos e nos entregarmos ao Senhor Deus. Eu citei um pouco mais cedo o texto de Hebreus, que diz, Hebreus 12, do 1 ao 3, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando vossa alma. Nesses dias em que somos constantemente tentados a nos desanimarmos em nossas almas e a nos cansarmos destes momentos, a nos cansarmos dessa vida e a nos cansarmos de tudo que tem acontecido, de tudo que somos convidados nessa semana a relembrarmos, a tirarmos as vendas dos nossos olhos e olharmos de forma fita para o autor e consumador da nossa fé, desembaraçando-nos de todo o pecado, desembaraçando-nos de toda a intenção impura. Se nós nos lembrarmos desse relato que lemos, aquele que mais se indignou contra o ato daquela mulher foi o tesoureiro, foi Judas Iscariotes, porque ele roubava, metia a mão na bolsa onde estavam os recursos. Hoje, essa semana, enquanto ainda as portas dos céus e a salvação ainda está disponível para todo aquele que crê em Cristo Jesus, somos convidados a olharmos para aquele que é o autor da nossa fé, que é o consumador da nossa fé, aquele por intermédio do qual todas as coisas foram feitas, aquele por intermédio do qual nós fomos feitos novas criaturas. E a considerarmos o seu sacrifício, a considerarmos a sua obra, a considerarmos os seus sofrimentos, a considerarmos que ele tomou sobre si as nossas dores e de que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando ele entregou a sua vida pelo meu pecado, pelo seu pecado. Portanto, meus irmãos, portanto, minha irmã, busca o Senhor Deus enquanto ainda se pode achá-lo. Busca o Senhor Deus, clamando a Ele que Ele venha e faça novo o seu coração, faça nova a sua alma e faça nova a sua mente. Se entregue a Ele, meus irmãos, nesses dias. Não desperdice os seus preciosos recursos de quaisquer fontes que eles sejam, mas dedique-os inteira e exclusivamente ao Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Nessa quarta-feira da Semana Santa, eu te convido a pensar como você tem empregado os seus recursos para a glória do Deus Pai, para o louvor do Deus Filho e para a operação do Deus Espírito, para a honra, glória e louvor do nosso Deus Trino, maravilhoso, santíssimo. Como nós temos dedicado nossas vidas, como nós temos entregado nossas vidas para que Ele seja glorificado? Ou será que nós dedicamos as nossas vidas, os nossos recursos apenas às causas, apenas às tamanhas necessidades que nos amparam? Será que nós temos feito isso de forma final? Ou será que fazemos isso porque um dia fomos conquistados por aquele que fez tudo novo, por aquele que morreu na cruz
por aquele que nos deu livre acesso ao Pai. Reflita aí na sua casa. Reflita como você tem vivido os dias da sua quarentena. Reflita como você tem vivido esses dias de isolamento social. Onde está a sua esperança? Onde está a sua dedicação? E para que foi que você, eu e nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo? Amém, meus irmãos? Eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos, baixar a sua fronte. Vamos falar com Deus. Eu queria orar por todos vocês que estão assistindo. Ó Deus grandioso, eterno e santo, muito obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque o Senhor é santo, obrigado porque o Senhor é justo, obrigado porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas novas por intermédio do sangue de Jesus. Obrigado, Deus, porque o teu Filho foi entregue por ti na cruz do madeiro. Naquela cruz, Deus, obrigado porque os nossos pecados foram pagos. Obrigado porque as nossas dívidas foram quitadas. Obrigado porque a nossa inimizade foi feita amizade com o Senhor Deus. Pai, seja gracioso para conosco. Pai, seja adorado em nosso meio. Deus, ajuda-nos a, como essa mulher fez há tanto tempo atrás, honrarmos ao Senhor com nossas vidas, honrarmos ao Senhor com com os nossos tesouros, honrarmos ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, honrarmos ao Senhor, seja qualquer das causas que nós lutarmos em favor, honrarmos ao Senhor, e que o Senhor seja a causa primária e a causa última de todas as coisas que fazemos nessa vida. É no nome dele, nosso Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Que essa semana seu coração seja revigorado. Essa semana o seu coração seja enchido de esperança, de alegria. Alegria que não pode ser roubada por homens, não pode ser roubada por circunstâncias, não pode ser roubada por nada. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que Ele continue cuidando de nós, do seu povo, e que Ele nos faça passar por tudo isso firmes nele.